Olá, galerinha! Eu sou Edneide, professora de redação, e o nosso encontro hoje é para falar sobre repertório sociocultural produtivo. Então, a gente pensou, nesse terceiro encontro, falar um pouquinho sobre um eixo, que é exatamente o eixo da educação. Dentro do eixo da educação, vários temas podem aparecer. Então, aí a gente vai pensar, seja lá qual for o tema, numa parte histórica. Quando a gente pensa em educação, vamos lá, educação dos jesuítas, segunda metade do século XVI. A gente tem uma educação catequizadora e aí a gente vai ter uma contemplação da educação como um todo com a Constituição de 88. Então a gente tem algumas conquistas educacionais nesse período temporal que vai do século XVI ao século XX. Aí a gente tem a educação como direito universal, obrigação do Estado, obrigação da família, obrigação da sociedade. Quando a gente fala em educação como tema, como repertório, como base para se produzir um texto dissertativo, argumentativo, a gente tem que pensar no contexto em que a educação se encontra. Depois da consolidação dos direitos em 88, a gente tem agora uma grande mudança, que é a partir dessa nova base curricular da educação. Com a BNCC, a gente vai voltar a falar numa educação inclusiva, educação de argumentação, educação tecnológica, educação com as comunicações, uma educação voltada para o lado profissional, uma educação ampla. Estamos mudando o nosso cenário de educação. Outro tema que está diretamente relacionado com a educação é a questão da tecnologia. Hoje não dá para dissociar educação de tecnologia. Antes, o celular não podia ir para a sala de aula. Hoje, a aula foi para dentro do celular. Não tem mais como fugir. A gente vai ter que viver com essas novas tecnologias dentro da sala de aula. Uma boa pedida para tema de redação dentro do eixo da educação. Mas a gente também não pode esquecer que quando a gente fala em educação, a gente tem um problema seríssimo da educação, que é exatamente a violência dentro da sala de aula. Essa violência que vem crescendo, certo? De uma maneira bastante assustadora. E essa violência traz uma outra consequência, que pode ser um outro tema, que é a questão da evasão escolar. Hoje, vivemos o momento de pensar para 2021 a educação híbrida. Uma parte estuda na sala de aula, uma parte estuda em casa. A gente tem esse novo cenário graças à pandemia. Já se falava em educação híbrida e educação à distância, só que agora a gente não fala, a gente precisa dessa educação. Então, existe essa possibilidade? Claro que existe essa possibilidade como um tema. Outro assunto que está diretamente relacionado com a educação é a questão do bullying. Por quê? Porque a escola é o terreno propício para o desenvolvimento do bullying. A escola recebe a concentração de pessoas com problemas diversos, do pequenininho, certo, ao grande. Então, a gente tem um outro tema dentro do eixo da educação. Não dá para falar em educação sem pensar na educação inclusiva. Fala-se muito em inclusão tecnológica, fala-se muito em inclusão social. A escola é esse terreno, esse momento de recepcionar as pessoas que têm necessidades especiais. A escola é a oportunidade de socialização do todo dentro da sociedade. Os direitos humanos se consolidam com essa inclusão. Porém, quando a gente pensa em educação, logo vem à nossa cabeça: eu estou estudando para quê? Eu preciso estudar para alguma coisa. Alguém vai dizer: eu estou estudando para aprender a ler e escrever. Só isso?
Mas a maioria pensa, eu estou estudando para me submeter a um concurso, para passar em um vestibular, entrar na universidade, me formar e ir para o mercado de trabalho com uma qualificação profissional. Como é que eu não posso, certo, deixar de falar da educação profissional, que é um dos eixos da BNCC. A educação precisa ser voltada agora para a questão do trabalho, para esse lado profissional da questão educacional. É preciso ter um currículo que contemple as disciplinas voltadas para um concurso, mas um currículo que também contemple o conhecimento da prática. Então, isso daqui vai ter que voltar. É mais ou menos o que nós tínhamos no passado com o conhecimento técnico. Porém, nós temos aqui um problema seríssimo para falar da educação. A educação nunca foi prioridade nas nossas políticas públicas. Passamos 500 anos de história e a educação não foi prioridade. Primeiro, os jesuítas serviram apenas de elementos de catequizadores, tá, com relação aos índios. Não era uma educação para refletir, para pensar, para buscar conhecimento. 200 anos depois, a política portuguesa expulsa os jesuítas do Brasil. Passamos um tempão sem política educacional. A chegada da família real ao Brasil reacende esse cenário. A gente tem duas constituições, a de 1823 e 1824, que começam a falar em educação. Porém, só depois de 64 é que a gente vai ter as leis de diretrizes e bases voltadas para a consolidação dos direitos educacionais. E aí, o que a gente tem? Em 88, esse terreno universal. Porém, é muito pouco tempo. A gente teve muitos anos de história de exclusão da educação e pouco tempo de história de inclusão, de fazer a educação, certo, valer de fato o seu potencial de educar, de instruir. Resultado disso? A gente tem simplesmente uma população de quase 12 milhões de brasileiros completamente analfabetos, pessoas com idade acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. É um problema sério, consequência de uma história de não valorização da educação brasileira. Porém, mesmo a gente tendo avanços, a gente tem 30% da população brasileira considerada ainda, tá, uma população de analfabetos funcionais. Sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar, não conseguem criar uma linha de raciocínio lógico. Então, um dos maiores problemas, com certeza, para os anos vindouros, é a gente resolver os problemas ligados à educação. Pode ser um tema? Claro que pode ser um tema. É um bom repertório? É um bom repertório. Até porque você, vestibulando, todos os problemas que vocês querem resolver dentro de uma redação, vocês puxam para o terreno da escola. A educação resolve, a educação resolve, a educação resolve. Então, essa é a máxima de que, de fato, a educação tem um potencial muito grande para resolver os problemas. E para deixar nosso texto mais rico em repertório, com uma argumentação mais convincente, você mostrar o seu potencial de argumentação, nós vamos buscar um repertório diversificado. Vocês podem citar filmes, tipo Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme fantástico, um clássico que repensa essa educação profissional, essa educação de fazer um vestibular. Nós temos o filme A Onda, que é um pouquinho mais novo que Sociedade dos Poetas Mortos, e o filme A Onda mostra como é fácil alienar as pessoas. Cria-se um terreno, vende-se uma ideologia e os seguidores aparecem rapidamente. Em apenas uma semana de projeto escolar, nós temos seguidores pregando a superioridade. E outro
como estrelas na Terra. Esse filme vai trazer para a gente a questão dessa falta de olhar de inclusão. Enquanto todos pensam que o garoto protagonista do filme, ele tem problemas mentais, na verdade, ele só precisava de um olhar apurado que um professor consegue visualizar e conduzir a educação da maneira que possa suprir as necessidades daquele garoto. Um filme maravilhoso. Além disso, nós temos outro filme, Entre Muros. Esse filme, ele simplesmente mostra que os problemas que acontecem dentro da escola, eles são originários fora da escola. O terreno escolar é apenas a condensação desses problemas. E falando um pouquinho mais de repertório, a gente tem a música de Gabriel Pensador, Estuda Errado, que faz uma crítica sobre o sistema educacional, que repete os mesmos erros, pois ensina exatamente as mesmas coisas que foram ensinadas no passado. Não é à toa que a tecnologia evolui, o telefone ganha uma multiplicidade de funções, a televisão saiu de enorme para pequenininha e fininha, mas a sala de aula continua a mesma. E outra história que a gente pode ver aqui na música de Gabriel Pensador, que é o Estudo Errado, é essa questão da avaliação, porque ele diz que decorou toda a lição, não aprendeu nada de bom, e aí a mãe ainda diz, mas ele tirou 100, e a mãe diz, boa filhão. Então a gente tem um conceito aí. Para falar também de educação, nós temos alguns pensadores. Nós temos Pitágora, o Paulo Freire, a Malala, que inclusive tem um filme que fala sobre isso. Malala fala que uma criança, um caderno, um lápis, certo? Dentro de uma sala de aula, transformam o mundo. Aí a gente tem Nelson Mandela, que ele sim diz que a educação é libertadora. Kant simplesmente fala dessa educação, a educação que muda. E o Paulo Freire, ele simplesmente diz que a educação sozinha não muda a sociedade, mas tampouco a sociedade muda sem a educação. Nesse contexto, a gente tem aí um eixo temático para os vestibulares. A gente espera que essas orientações sirvam para você construir o seu repertório argumentativo. Porque, mesmo que não seja o tema, com certeza tem espaço para a educação na sua proposta, porque você vai olhar para o problema, você vai dizer que a escola não é a causadora do problema, mas ela tem as diretrizes curriculares capazes de resolver ou ajudar a resolver esse problema. Essa aí é a dica de hoje, focar na educação, ok? Vamos lá? Produzir rumo à redação, nota 1000.